Decreto de armas. Esse tema vai cair nos próximos concursos públicos, inclusive para a área fiscal. Olá, concurseiro de todo o Brasil! Eu sou Alan Martins, professor do SES, autor da editora Juspodium, e esse é o Papo de Fiscal, uma conversa que mantemos aqui sobre temas relacionados a concursos para carreiras fiscais. E hoje o assunto é o decreto de armas do presidente da República que está em vias de ser derrubado pelo Congresso Nacional. Para você entender direitinho o que está ocorrendo, e que esse assunto vai cair nos próximos concursos para carreiras fiscais, inclusive, eu tenho algumas considerações. A primeira delas, que é o seguinte: os assuntos que estão na mídia estão na cabeça do examinador. Então, como esse assunto está muito notório, certamente vai dar ideia para as bancas examinadoras cobrá-lo em concursos públicos. E não especificamente em relação ao decreto de armas, mas eu acredito que o que vai entrar em voga é nas provas de direito administrativo o poder regulamentar que detém o presidente da República e também a competência do Congresso Nacional para a sustação de atos normativos exorbitantes. Então vamos entender o que é isso? Vamos lá. Sabe-se que o Poder Executivo tem o poder para expedir os chamados decretos de execução, ou decretos executivos, ou ainda regulamentos de execução, que são expedidos para fiel execução da lei. Então, nesse sentido, se eu tenho uma lei, o presidente da República ele pode regulamentar essa lei por meio de decreto. Então, o que está acontecendo em relação à lei de armas? Nós temos uma lei que trata do porte, da posse de armas, e o presidente da República, dentro do seu programa de governo, resolveu expedir um decreto com o objetivo de regulamentar essa lei. Então, só para você entender isso de uma maneira mais concreta, eu estou me referindo à lei número 10.826 de 2003. E o decreto baixado, no sentido de dar um regulamento a essa lei, foram vários decretos, houve um primeiro decreto, depois um segundo, um terceiro fazendo correções, mas o decreto que está aí na berlinda no momento é o decreto de número 9.785, de 7 de maio de 2019. Então, em tese, o presidente da República, visando regulamentar uma lei que é de 2003, baixou um decreto sobre porte de armas. Inicialmente falou-se em posse de armas, depois porte de armas também. E esse decreto conferiu porte de armas para mais de 19, se eu não me engano, são 19 ou são 20 categorias profissionais. Entre elas, eu quero fazer um destaque desse decreto. É a categoria, ou as categorias que estão no decreto, no artigo 20, parágrafo 3º, inciso 2, a linha é a D. Nesse dispositivo, você vai encontrar agentes públicos que exercem poder de polícia administrativa. Então, visando regulamentar pessoas em situação de risco, mas veja, a lei fala em situação de risco temporário, que podem vir a ter o porte de armas autorizado, veio um dispositivo do decreto relacionando uma série de atividades, entre elas a atividade de pessoas que exercem poder de polícia administrativa. E aí você vai encontrar as carreiras fiscais. A fiscalização, inclusive de tributos,
compreende o exercício de poder de polícia administrativa. Então é por isso que eu acho que esse tema pode ser cobrado em concursos para carreiras fiscais, primeiramente sob esse ponto de vista. Além desse ponto de vista, tem um detalhe. O poder regulamentar é expedido para fiel execução da lei, para regulamentação da lei. Então, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, que tem a competência para baixar o decreto, ele não pode extrapolar os limites da lei. Então, aqui só para você entender, quando eu tenho uma lei e um decreto regulamentando essa lei, contrariar a lei, criar direitos além da lei, impor obrigações além da lei, proibições ou penalidades, é absolutamente vedado, porque isso extrapolaria ou extrapola o poder regulamentar. Então, ao baixar o decreto regulamentar, ao dar fiel execução à lei por meio do seu poder normativo, o chefe do Poder Executivo, no caso federal do presidente da República, não pode ir contra a lei, extrapolar os limites da lei, criar novas obrigações. E se o presidente da República fizer isso? É claro que aquele decreto pode ser contestado perante o Poder Judiciário, até porque nós vivemos o princípio da divisão das funções de poder com um sistema de freios e contrapesos que visa ao equilíbrio e harmonia entre os poderes. Então, o Poder Judiciário pode anular um decreto ilegal. Mas até que o Judiciário anule o decreto ilegal, nós temos ainda uma possibilidade que é do Poder Legislativo se contrapor a um decreto que contraria a lei. Então, é o poder conferido ao Congresso Nacional para a sustação de atos normativos exorbitantes do Poder Executivo. Então, sempre que acontecer isso que eu acabei de mostrar, o decreto que extrapola o poder regulamentar, ele pode ser sustado pelo Congresso Nacional, ou seja, suspenso. E é o que está acontecendo com o decreto de armas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal analisou o decreto de armas e entendeu que o presidente da República baixou ali normas que vão além do que a lei permite, que extrapolam esse poder regulamentar. E com base nisso, a Comissão de Constituição e Justiça, ela recomendou e levou ao plenário um projeto de lei, aliás, um projeto de decreto legislativo, suspendendo o decreto de armas do presidente da República. É claro que a competência não é exclusiva do Senado, é do Congresso Nacional, então ainda tem que passar esse projeto pela Câmara. Mas o plenário do Senado Federal já aprovou o decreto e agora o mesmo decreto legislativo, estamos falando de um decreto legislativo para suspensão do decreto do presidente da República. Então esse mesmo decreto legislativo será apreciado pela Câmara dos Deputados e, se aprovado na Câmara dos Deputados, o decreto de armas do presidente da República será suspenso. Esse tema, sustação de atos administrativos exorbitantes, é muito cobrado em concursos para carreiras fiscais. Razão pela qual achei muito importante conversar com você a respeito disso em mais esse Papo de Fiscal. Tema que pode aparecer nos próximos concursos para carreiras fiscais deve sempre ser motivo de nossa atenção em nossos vídeos, sempre que converso com vocês, nesse espaço que temos aqui. E aí eu digo a você, inclusive, se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, não hesite em mandar suas perguntas, interagir, fazer seus comentários. E é claro, para que o canal aqui do Professor Alan continue bombando, eu gostaria que você deixasse também o seu like, caso tenha gostado do vídeo. E, além disso, se inscrevesse no canal e acionasse aí as notificações para continuar acompanhando todos os vídeos do Papo de Fiscal e todos os demais conteúdos que trago a você aqui no meu canal do YouTube. Por hoje eu fico por aqui, deixo um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.